Hoje eu vou falar de mulher. Uma das histórias mais emblemáticas do Batman se chama A Piada Mortal. Ela foi escrita por Alan Moore e ilustrada por Brian Boland. Essa história revela uma origem do Coringa e inspirou um monte de adaptação do personagem até hoje. Mas o personagem que eu quero comentar aqui não é nem ele, nem o Pete Bishop. Homem com H, mano! É a Bárbara Gordon, também conhecida como Batgirl ou Oráculo. Eu vou chegar nela. A Piada Mortal foi concebida como um one-shot, ou seja, uma história que só tem um capítulo, que não tem continuação. Em quadrinho de super-herói, isso geralmente significa que a história não faz parte da continuidade dos outros gibis, que é quase que um universo paralelo. Os one-shots muitas vezes funcionam como um estudo de personagem, uma especulação. O que aconteceria se o super-homem tivesse caído na Rússia comunista ao invés de Bambu Luar? Como seria a vida do Homem-Aranha se a sua esposa, a Mary Jane, tivesse morrido vítima de um esperma radioativo? Essa história realmente existe. No caso da Piada Mortal, a pergunta é: o que acontece quando o Coringa realmente coloca o código moral do Batman em jogo? A resposta é que o Batman mata o Coringa. Sério. Mas também não é disso que eu quero falar. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Calma. O plano do Coringa na história é mostrar pro Batman e pro mundo o que a loucura pode fazer com um homem. E pra provar isso, ele invade a casa do comissário Gordon e atira na filha dele, a Bárbara Gordon, a Batgirl. A história também dá a entender que o Coringa estupra a Bárbara. Mas isso fica meio no ar. Não fica muito claro. O que a gente tem aqui é uma história entre dois homens e uma mulher que só serve pra ser brutalizada em função desse campeonato de manja. É um clichê muito comum, principalmente em histórias de super-herói. A mulher que morre ou é brutalizada em função do arco narrativo de um personagem masculino. Ela não tem história, ela não tem arco, ela não tem objetivo. Ela só tá ali pra morrer. A Piada Mortal, com todas as suas qualidades, acabou se tornando emblemática de um dos piores clichês narrativos. Mas o que acontece depois da publicação dessa história é que é o mais interessante. Como eu disse, A Piada Mortal foi concebida como um one-shot. Era pra ser o confronto final entre o Pete Bishop e o Palhaço Chocolate. Mas a última página da história, que mostra o Coringa sendo assassinado pelas mãos do Batman, é meio ambígua. Você meio que não saca isso de cara. Muita gente não sacou isso na época. E a DC meio que fingiu que não era com ela. A Piada Mortal fez tanto sucesso que acabou entrando pra continuidade oficial das histórias do Batman. Todo mundo meio que esqueceu que o Coringa morreu, que o Batman matou uma pessoa. E a Bárbara Gordon, previamente conhecida como Batgirl e agora paraplégica, passou a combater o crime com a identidade de Oráculo, que usava suas habilidades de hacker para coletar informações e coordenar equipes táticas, grupos de super-heróis como as Aves de Rapina e o Grupo Chocolate. Quando eu tava lendo alguns gibis das Aves de Rapina para fazer esse vídeo, eu fiquei meio surpreso com a ausência de menções ao trauma da Bárbara. Nas histórias que eu li, o único momento em que a deficiência dela é mencionada é quando ela supostamente não consegue impedir um cara de cometer suicídio porque ela tá numa cadeira de rodas. Mas ela tenta mesmo assim e consegue. Ela não é definida pela violência que ela sofreu. É parte do passado dela, claro. Ela age como alguém que já passou por muita coisa na vida. Mas o trauma não é o traço definitivo dela. A Bárbara Gordon é um grande exemplo de uma personagem que se recusou a ser vitimizada por homens e que retomou o protagonismo da própria vida. Ela também se tornou um ícone de uma classe subrepresentada em histórias de ação. Uma pessoa com deficiência que é ativa, forte e independente. Ela é uma das melhores personagens da DC, na minha opinião. E eu acho que dá pra dizer que a história dela é uma trajetória de emancipação. O que me lembra uma outra pessoa. Eu vou chegar nela. Olá, eu sou Cláudia Abreu. Eu sou Thiago Guimarães. Este é meu site. Curta, comente e subscreva. Essa aqui é a atriz Arlene Sorkin, na novela americana Days of Our Lives. Essa foi a cena que inspirou a criação da personagem Arlequina, da DC, dublada por Arlene na série animada do Batman da década de 90. Harley Quinn, pleased to meet ya. Diferente de vilões clássicos do Batman como Charada, Duas Caras, Pinguim e o Visconde de Sabugosa, a Arlequina não veio do gibi. Ela foi criada pro desenho dos anos 90. Fez tanto sucesso que acabou sendo incorporada nos quadrinhos anos depois. Ela é energética, teatral, dramática, afetada e doida. Ela é tipo uma mistura de Inês Brasil com um teatro mágico. Por muitos anos, essa personagem foi definida pelo seu relacionamento abusivo com o Coringa. Era um dos casais mais explosivos do mundo dos super-heróis. Uma espécie de Bonnie e Clyde psicótico. Na sua primeira aparição, a Arlequina surge apenas como uma capanga do Coringa. Eles não são mostrados exatamente como um casal ou nada do tipo, embora a adoração dela por ele fique bem clara desde a primeira cena. É nos episódios seguintes que a dinâmica entre os dois começa a tomar a forma que a gente conhece hoje. É quando a gente vê o Coringa maltratando e humilhando a Harley. E ela meio que
topando ser pisada por ele. Por motivos meio óbvios, essa dinâmica acabou sendo meio problemática durante os anos. E esse problema ficou mais nítido quando a Harley foi adaptada para os quadrinhos. No desenho do Batman, onde a Arlequina surgiu, o Coringa era mais cartunesco, mais infantilizado. Não exatamente como o César Romero lá nos anos 60, mas ainda assim, era um desenho pra criança, mais ou menos. Era pra criança, vai. Nos quadrinhos, por outro lado... A Arlequina entrou oficialmente na continuidade dos quadrinhos em 1999, depois de décadas e décadas do Coringa matando e torturando todo tipo de gente. 10 anos depois que o Coringa deu um tiro na Bárbara Gordon, depois de torturar e estuprar a personagem, allegedly. Era meio perturbador imaginar que era desse cara que ela gostava. Amiga, larga este homem. Mas acho que foi a partir daí que começou a ficar meio claro pra pelo menos uma parcela das pessoas que isso aqui não é bem engraçado, né? Não tem nada de aspiracional no relacionamento entre o Coringa e a Arlequina. Eles não são Bonnie e Clyde. Isso aqui é um relacionamento abusivo. You had to spoil everything, didn't you? Beating up Bane, feeding Scarecrow to Croc, slapping around Harley, my hobby, by the way. Essa cena aqui é do jogo Batman Arkham Asylum, de 2009. Nessa fala do Coringa, fica bem claro o nível do abuso que ele exerce na Arlequina. Slapping around Harley, my hobby, by the way. O jogo não tem medo de deixar isso bem claro. Mas esse jogo também foi um marco visual na personagem. É daqui que vem essa versão mais suja e sexualizada da Arlequina. O jogo precisava atrair a atenção de um certo recorte demográfico. E esse foi o resultado. Uma mistura de Punky Brewster com a enfermeira dos Animaniacs. Nada contra. Arkham Asylum renovou o interesse do público pela Arlequina. Ela até ganhou um jogo próprio em 2012 e um novo gibi solo em 2014, escrito por Amanda Conner e Jimmy Palmiotti. É a primeira vez que a personagem era escrita por uma mulher. A história segue uma Arlequina em uma espécie de arco de redenção, mais ou menos, pós-término com Coringa. Ela segue numa jornada solo em busca de uma identidade própria, desvinculada dessa figura masculina que aterrorizou ela durante tantos anos. Ela é meio que uma anti-heroína agora. Uma anti-heroína bissexual. Não que uma coisa tenha a ver com a outra. Eu não sei porque eu falei isso. Ela tá fazendo muito sucesso agora. Tem vários gibis dela sendo publicados e ela até entrou num relacionamento com a Era Venenosa, uma vilã do Batman interpretada pela irreconhecível Uma Thurman na icônica obra homoerótica Batman e Robin. A relação delas duas, que era meio implícita nos anos 90, acabou ficando explícita nos últimos anos. Graças a Deus. E essa é a situação da Arlequina nos quadrinhos agora. Uma anti-heroína meio doida, tentando encontrar um caminho próprio, além do abuso e da hipersexualização que marcaram o passado dela. É uma trajetória muito parecida com a da dançarina e da apresentadora Carla Perez, mas esse também é meio que o caminho da Arlequina nos filmes da DC. No horrível filme Esquadrão Suicida, a personagem é apresentada pra gente com um visual hipersexualizado e com um arco narrativo confuso e totalmente dependente da relação dela com a vovó Mafalda cyberpunk. O filme foi um fracasso de público e crítica, mas a performance da Margot Robbie como Arlequina foi, em geral, bem recebido. E por bem recebido eu quero dizer a única coisa que mais ou menos prestou nesse filme, que não diz muita coisa. Por causa desse fracasso, a DC foi obrigada a ressignificar essa franquia, demitir o diretor e tomou a sábia decisão de focar a narrativa no personagem da Margot Robbie. Novamente, a única coisa que mais ou menos prestou nesse filme. O filme da Arlequina, na verdade, se chama Aves de Rapina. : A emancipação fantabulosa da... É isso? Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Podia ser maior, né? Podia ser maior o nome do filme. Bota mais umas 3 palavras grandes aí. Quanto mais palavra, melhor. O filme segue uma história mais ou menos parecida com os quadrinhos mais recentes da Arlequina, em que ela termina com Coringa e tenta seguir uma trajetória própria sem ele. Mas o filme começa de verdade quando essa menininha aqui, essa trombadinha chamada Cassandra Cain, rouba e engole um diamante que é super importante pra história porque sim. A Arlequina quer o diamante porque é a moeda de troca que ela precisa pra se emancipar na cidade. A Renée Montoya, uma policial, precisa dele pra resolver um caso. A Canário Negro quer proteger a menina e a caçadora tem uma ligação familiar com ele. E ela também quer matar esse cara aqui, que também quer o diamante. Todo mundo quer o diamante. Como a Cassandra comeu o diamante, ela acaba virando um MacGuffin, que é um termo em roteiro que se refere a qualquer coisa que os personagens de uma história precisam obter. Tipo o anel do Senhor dos Anéis, as Horcruxes do Harry Potter, a mala do Pulp Fiction e a cruz de São Sebastião em Vamp. Fazia tempo que eu não falava de Vamp. Qual o problema? Mas ela não é só o MacGuffin. Ela é a personificação do elemento temático que une essas 4 personagens. O que une Harley, Renée, Dinah e Helena é o passado traumático. É o fato de todas elas, de alguma forma, terem sido lesadas ou vitimizadas por homens. É exatamente igual à novela 4x4.
Vingança! A Arlequina tem toda a história lá com Coringa. A Renée teve sua carreira usurpada por um colega de trabalho. Dinah teve sua mãe assassinada por criminosos. E a Caçadora viu toda a sua família ser morta por mafiosos quando ela era criança. Todas elas veem na Cassandra um último resquício de inocência que elas sentem que precisam proteger. No caso da Arlequina é um pouquinho mais intenso, porque entender isso faz parte do arco narrativo dela. No primeiro sinal de dificuldade, a Harley tenta entregar a Cassandra pro vilão, mas já perto do fim do filme, ela acaba desenvolvendo uma relação quase que maternal com a menina. Impedir que Cassandra sofra uma grande violência é uma forma dela mesma se redimir. A emancipação da Arlequina está conectada com a ideia de proteger a inocência de outra pessoa. Esse, pra mim, é o tema mais forte do filme, mas é meio confuso também. Não tá tão coeso assim na história, por dois motivos. O primeiro é a caracterização da violência na trama. Esse universo onde o filme se passa é quase que violento por natureza. Violência é a linguagem que essas pessoas falam. É tudo meio naturalizado e caricato. Então quando você precisa ter uma compreensão mais profunda de que essa personagem, ou essa personagem, ou essa personagem passaram por uma violência realmente profunda, acaba que cai tudo no mesmo nível de caricatura homogênea. Tira porrada bomba, tira porrada bomba, tira porrada... Peraí, tem uma criança aqui, gente. E o segundo motivo é uma questão mais estrutural. A narrativa da história é toda fragmentada. É o ponto de vista da Arlequina, uma mulher doida. Então a história tem um monte de idas e vindas no tempo e interrupções no voice-over da protagonista pra contar uma parte da história que ela tinha esquecido de contar. É bem divertido e informa muito bem pra audiência como que a mente dessa personagem funciona. Mas isso vem às custas de um desenvolvimento mais pobre de personagens como a Caçadora, por exemplo, que só realmente chega perto do fim da história e encerra o próprio arco narrativo antes do terceiro ato começar. É tipo, cheguei, galera, acabou minha história já. Não tem mais o que fazer aqui não, porque eu tô aqui ainda, gente. Tchau. E é uma pena, porque de todas as quatro, a Caçadora é a que poderia ter uma conexão mais forte com a Cassandra Cain. Esse momento aqui poderia ter sido muito mais emocionante se essas duas personagens tivessem construído uma conexão mais valiosa no decorrer do filme. Mas tudo bem, vai. O filme é ótimo, valeu cada centavo do ingresso. Eu peguei uma promoção. Não é a melhor coisa do mundo, mas não é nem de longe a pior. E por mais que eu tenha essas minhas pequenas queixas sobre o tema do filme, isso não atrapalhou nem um pouco o meu divertimento. E além disso, eu acho que tem uma abordagem nova aí. Não deveria ser nova, mas beleza. É um filme sobre violência contra mulheres, contado por mulheres. Dá pra perceber que esse filme foi dirigido por uma mulher pela ausência de closes ginecológicos nas personagens. Elas são todas bonitas e gostosas, mas elas não são objetificadas pelo olhar da diretora, a Cathy Yan. Mas tem outra coisa também. A gente tá acostumado com um olhar masculino sobre esse tipo de história. Tem muita história por aí sobre mulheres sendo assassinadas, estupradas, violadas e usurpadas. Mas na maioria das vezes, toda essa violência só serve pra jogar o holofote em cima de um personagem masculino. Seja ele o autor da violência ou o cara que salvou a mulher depois. Ou pior ainda, pra satisfazer um certo fetiche que alguns homens têm de ver mulher sofrendo na tela. Um exemplo clássico é o do filme Kill Bill, onde a protagonista não teve direito nem de ter o nome no título do próprio filme. Mas isso aí é outro assunto, um dia eu falo disso. Tem também um outro clichê horrível da mulher que foi brutalizada e teve toda a sua identidade moldada em torno da violência que ela sofreu. Em Game of Thrones, a Sansa Stark quase que agradece por ter sido brutalizada, porque, veja só, se não tivesse acontecido essa barbaridade comigo, eu ainda ia ser burra, igual na primeira temporada. Obrigada. Without Littlefinger and Ramsay and the rest, I would have stayed a little bird all my life. Obrigada. É um caso clássico de personagens femininas escritas por homens. E eu sei, vai, pode ser um choque pra todo mundo que tá me vendo agora, mas eu também sou um homem. Oh, não! Morte ao pênis. Então eu tento tomar muito cuidado na hora de abordar esse tipo de assunto, porque eu não quero passar a impressão de que eu acho que eu entendo tudo sobre questões e narrativas femininas. Eu não sou o Chico Buarque. Mas esses clichês são tão óbvios que até eu, um homem, não aguento mais. A história da Bárbara Gordon, que eu citei no início do vídeo, apesar de ser uma exceção, só existe porque o mesmo clichê de sempre aconteceu antes. Essa cena, na verdade, é muito parecida com essa cena e com essa cena. Por que tem tanta mulher apanhando e morrendo nas nossas histórias? Talvez tenha um nome pra isso. Por isso que eu admiro tanto os esforços da Margot Robbie. Ela também tem um histórico de ser hipersexualizada pela mídia, pela indústria, pelo olhar de homens. Ela também, de certa forma, foi usurpada da própria narrativa e decidiu retomar ela pra si. Se emancipar, de certa forma. Ela tem uma produtora própria hoje em dia pra desenvolver filmes feitos por mulheres pra mulheres. Foi ela que fez questão que o filme da Arlequina tivesse uma equipe feminina não só na frente das câmeras, mas por trás também. Esse filme não é genial. É tipo mediano. Melhor que mediano, vai. É melhor que esse filme, bem melhor que esse filme, e nem se compara com esse filme. Então todas as vezes que eu vi uma crítica negativa sobre o filme Aves de Rapina, todas as vezes que eu vi alguém falando que o filme é isso, que o filme é aquilo, eu pensei, comparado com o quê, meu amor? Super Xuxa contra o Baixo Astral? Porque aí sim é empoderamento feminino.
As pessoas assistiam o Deadpool peidando e falam: Uau, genial, a quebra da quarta parede. Nossa, pelo amor de Deus, eu vou gozar. Teve aquele filme idiota do Venom em que várias críticas que eu li falavam que esse filme é genial porque ele... Não se leva a sério. Ah, pelo amor de Deus, gente. Mas quando o filme é com mulher, de repente é... Não, porque é a mise-en-scène, não sei o que lá. Vai tomar no cu. O que mais tem por aí é filme mediano, feito por homem branco, pra homem branco. Sinceramente, pra mim, qualquer coisa que foge disso, até um filme mediano, é uma quebra de paradigma. Talvez seja isso que tá faltando. O direito de pessoas que não são homens brancos de serem medianas também. Só isso já é genial. Isso é emancipação. Obrigado. É isso aí. Militando.